Pronto. Estamos ao vivo. Hoje, quarta-feira, 22 de abril de 2020. Estamos aqui com a honra de ter nosso amigo Dr. José Carlos do Carmo, conhecido como Cal. Cal com L, né, Cal? Eu escrevo com L, mas isso varia. A gente vai falar sobre isso. Deixa eu fazer uma introdução, inclusive para esperar um pouco as pessoas entrarem, né, para a gente começar quando já tiver um número razoável de pessoas. Você não quer ver se a gente impulsiona um pouquinho? Entra ali para ali. Eu vou impulsionar no Facebook para ter mais abrangência. Mas, olha, contando aí, enquanto as pessoas vão entrando, deixa eu contar um pouco o que nós estamos fazendo aqui. 22 de abril de 2020. Em abril... 20. Em abril de 2020, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, SMPED, completa 15 anos de existência. 15 anos extremamente importantes, na minha visão, para a história da luta da pessoa com deficiência no Brasil. A Secretaria ela acabou estimulando a criação de outras instâncias e secretarias em várias partes do Brasil, inclusive aqui no estado de São Paulo. Essa foi uma secretaria pioneira. E ela, com esse pioneirismo, ela não só ensejou, estimulou, incentivou a criação de outras secretarias pelo Brasil, a exemplo da CPA, mais antiga, mas também que foi uma referência, e também ensejou a criação de outras CPAs pelo Brasil, inclusive em exemplos em outras partes do mundo. Mas, em função disso, a gente queria fazer uma série de comemorações, tendo em vista essa importância. A nossa ideia era comemorar em alto estilo, Cal, esse aniversário de 15 anos da Secretaria. Sim, eu tinha acompanhado o planejamento. Então, a gente ia fazer uma festa, um seminário, você ia participar, daí ia ter uma homenagem a várias pessoas que foram importantes, desde a criação do conselho, passando pela CPA, que é uma sequência meio lógica, chegando à secretaria, vários homenageados, e terminaria com um show do Paralama do Sucesso. Vamos ver se a gente consegue, se faz sentido retomar essas comemorações no futuro, se essa questão da pandemia passar. Estou achando meio difícil, mas eu quero conversar, inclusive, sobre isso com você. Queria, antes da gente começar, agradecer aqui a presença do Ricardo Heidmann, do Regis Guariente, da Érica. As pessoas estão entrando e já estão se manifestando aqui no nosso chat, aí no nosso... O Sidney Tobias, nosso amigo, está aqui também. Bom, vamos lá, vamos começar, que já temos algumas dezenas de pessoas nos acompanhando. De novo, nós estamos aqui com o Dr. José Carlos do Carmo, conhecido como Cal. Ele não, eu vou querer que você fale de você. Cal, eu queria, antes de mais nada, que você se apresentasse, falando de forma ampla, quem é o Dr. José Carlos do Carmo? Quem é o Cal? Bom, eu costumo dizer sempre, brincando, mas falando sério, falando do coração, que eu sou um dracenense. Quer dizer, eu moro em São Paulo há décadas, há mais tempo do que morei em Dracena, minha cidade natal, mas eu sempre faço questão, quando falo de mim, de dizer que nasci e cresci nessa cidadezinha simpática do interior do estado. E eu me formei em medicina na Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo. Desde da época de graduação, eu sempre me interessei pelas questões da relação saúde e trabalho. E acabei, então, me especializando nessas questões em saúde do trabalhador. Eu tenho o título de especialista em medicina do trabalho, mas faço sempre questão de dizer que o paradigma sobre o qual eu
oriento e desenvolvo as minhas ações nessas questões é o da saúde do trabalhador. E logo depois de formado, eu, meio que concluindo a residência médica em medicina preventiva, eu fui trabalhar em Angola, quando o país ainda estava em guerra. Foi uma experiência muito rica, muito interessante. Eu fiquei lá por 3 anos. E voltando, eu assumi, depois de ter sido aprovado num concurso público, a função de auditor fiscal do trabalho do antigo e saudoso, e como faz falta no momento atual, Ministério do Trabalho. E nos últimos vários anos, no Ministério do Trabalho, eu tenho coordenado o projeto de inclusão da pessoa com deficiência. Daí, inclusive, a razão da minha maior proximidade com este tema fantástico, que é a questão dos direitos das pessoas com deficiência, e principalmente quando a gente o trabalha tendo como pano de fundo a questão da diversidade. É isso. Olha, eu queria, ótimo, eu queria dar um abraço aqui no nosso amigo Francisco Rodrigues Neto, o famoso Chico Catanduva, que está nos acompanhando ali lá de Catanduva. Carl, você é de Dracena, você jogou basquete? Dracena sempre teve um grande time de basquete. Você era basqueteiro? Eu cheguei a jogar no time da escola, do Instituto de Educação Estadual, em Isaac Pereira Garcês, mas não foi das melhores épocas do basquete dracenense. Talvez daí eu ter conseguido fazer parte do time. Sim, porque eu lembro disso. Eu joguei basquete a vida inteira antes de ter quebrado o pescoço. E eu lembro quando eu era moleque, a gente adolescente, disputava o campeonato estadual e Dracena tinha um super time. Era um negócio, era uma máquina o time de Dracena na época. Então eu acho que eu não estou lembrado de ter ido para Dracena, mas é uma cidade que eu sempre quis conhecer. É uma cidade bonita? Bom, eu sou suspeito para falar, mas eu gosto muito de lá. Uma cidadezinha simpática, uma cidade muito interessante. A alcunha da cidade é Cidade Milagre. E eu acho que ela faz jus ao nome, porque apesar de nós estarmos localizados numa das áreas mais pobres do estado de São Paulo, Dracena sempre conseguiu manter um ritmo de crescimento. E hoje eu observo, e acho isso muito interessante, que pessoas estão voltando para lá, pessoas que nasceram lá, ou mesmo pessoas que nem tinham uma relação maior com a cidade, mas depois que se aposentam, voltam para lá. Eu tenho um querido amigo de infância, Ivan Zanetti. Ele se aposentou e agora mora lá. Na verdade, ele não mora nem em Dracena especificamente, mora do lado, na barranca do Rio Paraná, que é um local muito interessante. Dracena fica a cerca de 40 quilômetros do Rio Paraná. Sei. Bom, vamos entrar agora na conversa séria, que está todo mundo... Quer dizer, você é uma grande referência na área, nas questões relativas à lei de cotas, de uma forma muito específica. Óbvio que você tem um trabalho amplo aí como auditor fiscal, como auditor do trabalho, mas você é muito conhecido pela sua atuação frente à lei de cotas, inclusive com ações de vanguarda, ou, digamos, pioneiras, ações que mudaram um pouco a forma de compreender e executar a lei de cotas. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência nessa área específica da lei de cotas. Então, a fiscalização do cumprimento da lei de cotas é competência da Auditoria Fiscal do Trabalho. Ainda que a lei de cotas, ela faz parte da legislação previdenciária. Eu acho que todos que nos escutam sabem que a lei de cotas, na verdade, é um artigo da Lei 8.213, e essa Lei 8.213 trata dos benefícios da Previdência Social. Mas, por decisão governamental, decidiu-se quem a fiscalizaria seria o antigo Ministério do Trabalho, a Auditoria Fiscal do Trabalho. Eu sempre costumo dizer que não tenho dúvidas, e acho que você, obviamente, compartilha dessa ideia, de que a principal ferramenta legal que nós dispomos para garantir o direito ao trabalho para as pessoas com deficiência é a lei de cotas.
daí a sua importância, daí a necessidade da sua continuidade, enquanto ainda as pessoas com deficiência forem tratadas de forma preconceituosa, quando buscam a sua inserção no mercado formal de trabalho. Mas eu costumo dizer também que a existência da lei per si não é suficiente, porque ela só tem o seu efeito garantido se for fiscalizada, se as empresas a cumprirem. Então, é de fundamental importância a existência e o trabalho desenvolvido pela Auditoria Fiscal do Trabalho. Eu diria que hoje, quase que no país todo, nós temos uma conduta muito parecida, porque as nossas ações no âmbito da Auditoria Fiscal do Trabalho se dão sob a forma de projeto, e um projeto que é obrigatório e é desenvolvido em todas as unidades da federação é o projeto de inclusão da pessoa com deficiência. São Paulo tem um papel pioneiro, porque foi o primeiro estado que começou a fiscalizar o cumprimento da lei de cota foi aqui no estado de São Paulo. E o que nós temos buscado fazer sempre é deixar muito claro que, no nosso entendimento, o cumprimento da lei de cotas não é uma questão opcional que as empresas desenvolvem enquanto um ato de benemerência, de caridade, nem mesmo de responsabilidade social. Cumprir a lei de cotas é obrigação legal de todas as empresas, desde que tenham 100 ou mais empregados, são obrigadas a fazer. Por outro lado, nós também entendemos que o cumprimento da cota, principalmente quando nós sabemos que não basta a contratação, há que se oferecer condições de trabalho dignas, razoáveis, para as pessoas com deficiência, e isso implica muitas vezes criar condições de acessibilidade, que também é uma obrigação legal, e, portanto, seu cumprimento não é uma questão muito simples, ainda que seja uma obrigação legal, não é uma questão simples. Por isso é que nós deixamos claro que nunca abrindo mão do nosso papel de fiscalização e, sempre que necessário, lavrando os autos de infração, autuando as empresas, o nosso grande objetivo é o da inclusão, não é o da multa. Por isso é que a gente tem buscado discutir com as empresas, conceder os prazos que julgarmos necessários para que a cota seja bem cumprida. Me diz uma coisa, você falou da importância da lei de cotas, eu diria que a lei de cotas hoje a principal ferramenta que nós temos para a inclusão da pessoa com deficiência, ou seja, de forma efetiva. É a principal ferramenta. As outras questões são, vamos dizer, default. Educação, ela tem que ser boa, e nós estamos indo nessa direção, ou seja, mas a lei de cotas é o grande instrumento que hoje nós temos de inclusão da pessoa com deficiência. Como é que se avalia, depois de tantos anos, a real aplicação da lei de cotas? A gente sabe que o número de pessoas com deficiência com carteira de trabalho, que trabalham com carteira de trabalho, é muito pequeno, menos de, em torno de 1%, não é isso? Do total dos empregados no Brasil. E que a lei de cotas só é cumprida em 50% da sua amplitude total, né, do seu potencial de contratação. Como é que você vê essas duas questões? Principalmente ao longo do tempo, por que nós não conseguimos avançar mais com relação a essas questões? Então, eu acho que, como você disse, ainda falta muito a ser cumprido, passados já tantos anos da existência da lei de cotas. Os dados mais exatos que nós dispomos são ainda de 2018, mas é interessante dizer que ao longo desses anos todos, desde que se começou a fiscalização da lei de cotas, mesmo quando nós tivemos alguns anos em que houve até uma diminuição do número total de empregados no país, o número de pessoas com deficiência contratadas aumentou, ainda que de maneira muitas vezes pequena, mas ano após ano, sem nenhuma exceção, ele deixou de aumentar. E eu acho que é um dado bastante positivo. Ainda assim, nós só conseguimos, dados de 2018, preencher, considerando todas as vagas, não só da iniciativa privada, mas também as vagas dos órgãos públicos, das empresas de economia mista, 51% das vagas previstas.
Se considerarmos apenas as empresas privadas, o número é um pouquinho melhor, 52%. E é sempre interessante destacar que São Paulo, pelo fato de ter a população mais numerosa do país, pelo fato de concentrar as grandes empresas do nosso país aqui no estado, nós somos responsáveis por cerca de 42% do total dessas vagas. Então, é uma responsabilidade muito grande o trabalho que nós fazemos aqui em São Paulo. Por que não avançamos mais? Eu acho que são por diferentes motivos. Olhando o nosso trabalho mais especificamente, eu diria que é necessário um reforço na auditoria fiscal do trabalho. Infelizmente, nos últimos anos, nós não tivemos mais concursos públicos sendo realizados. Os auditores fiscais, ao longo do tempo, mesmo partindo de um patamar em que o número já não era suficiente, né, as pessoas foram se aposentando, algumas falecendo, e hoje nós temos um número que eu considero extremamente reduzido, aquém das necessidades de auditores fiscais. Nós buscamos não nos desculparmos, né, diante desse dado objetivo, ainda que sempre que eu tenho oportunidade, eu destaco a necessidade de realizarmos novos concursos, mas o que a gente tem buscado fazer, diante dessa situação, é aprimorar as formas de fiscalização, nos utilizando, inclusive, cada vez mais dos recursos tecnológicos, de maneira que nós não tenhamos que, obrigatoriamente, ter um contato direto em todas as situações para exigirmos que as empresas cumpram a cota. Mas, de tudo o que a gente observa, se eu tivesse que destacar o fator mais importante, eu diria que ainda é o preconceito por parte dos empregadores. Eu acredito que ainda, apesar da gente ter obtido mudanças que eu considero muito positivas, nós temos ainda uma postura, de um modo geral, preconceituosa, e sempre que eu falo desse preconceito, eu digo que mais do que o preconceito é uma atitude pouco inteligente, é uma atitude burra de quem, muitas vezes, desperdiça inúmeros talentos por conta desses preconceitos que, infelizmente, ainda existem. Os fatores são muitos, portanto. Uma das grandes reclamações das empresas é quanto à falta de capacitação, de qualificação profissional das pessoas que hoje estão fora do mercado, ou seja, desse contingente enorme de pessoas com deficiência que agora querem se empregar. Nós conhecemos bem, aqui, pelo menos na cidade de São Paulo, pelo menos parte desse contingente, pelo trabalho feito com o contrato SP, que mobilizou cerca de, sei lá, arredondando, 15 mil pessoas na cidade de São Paulo no período. E a gente conseguiu, na verdade um pouco menos, mas a gente conseguiu menos de 1.000 contratações relativas a esse público nas 9 edições nas 6 edições de contrata que nós fizemos. Então, as empresas se esforçam para tentar contratar, e elas chegam e parece que batem muito na trave, ou seja, chega lá, fazem os processos todos, muitas vezes entrevistam as pessoas, mas acaba não virando em contratação. Como é que você vê essa posição das empresas, essa limitação que elas dizem ter em função da falta de capacitação dos candidatos? Eu sempre ouço com muita atenção e respeito aos argumentos que nos são apresentados na tentativa de justificar o não cumprimento da cota. Principalmente quando essas observações partem de pessoas que a gente acredita estão de fato interessadas no cumprimento da cota. Mas nós temos que trabalhar com os dados de realidade, sem que a gente tenha uma análise que se baseie em dados reais, nós podemos chegar a conclusões incorretas, a conclusões falsas. Uma referência importante que nós dispomos são os dados do IBGE, os dados censitários do nosso país. E lá, se nós, por exemplo, formos buscar o número de pessoas com deficiência que têm o 2º grau completo, ou universitário completo, ou
ainda cursando o curso universitário, nós vamos ter um número de pessoas com deficiência numa quantidade muito superior ao número de vagas disponíveis em decorrência da cota. Até para a gente dizer que daria para cumprir várias leis de cotas, considerando apenas as pessoas com deficiência, eu repito, que têm o segundo grau completo ou curso universitário completo ou em andamento. Então, as empresas, que honestamente dizem que encontram essas dificuldades, têm que fazer uma análise do seu processo de seleção. Quer dizer, alguma coisa está errada. Falta de gente não é. Outra história que muitas vezes também nos contam, eu digo história porque, de novo, são argumentos que não têm base na realidade concreta, é que o fato das pessoas com deficiência poderem receber o benefício de prestação continuada, que é um auxílio previsto na nossa legislação, que garante às pessoas com deficiência o rendimento de um salário mínimo, mas vale lembrar, e é importante destacar, que esse direito é só para uma minoria das pessoas com deficiência, são aquelas em situação de bastante pobreza. E se nós considerarmos o número de pessoas que recebem esse benefício e o subtrairmos do total de pessoas com deficiência que buscam emprego, a gente vai ver que, ou do total de pessoas com deficiência, que não há como justificar não encontrar pessoas com deficiência por conta do benefício. Sim. Então, quer dizer, você acredita, basicamente, essa restrição, essa limitação das empresas à questão do próprio preconceito e a questão de terem processos internos de contratação que não contemplem ou seja, a diversidade, ou eles acabam querendo aquela, como diz sempre a Marinalva, a pessoa com deficiência sem deficiência. Exatamente. Esse preconceito nem sempre ele é consciente, né? Às vezes as pessoas até, assim, por conta da falta de experiência. Eu costumo dizer que eu mudei muito a minha maneira de enxergar as pessoas com deficiência depois de ter trabalhado e convivido com elas por tantos anos. Daí eu achar que uma das principais ferramentas que a gente tem que usar para poder acabar com o preconceito é a convivência. É só convivendo com as pessoas com deficiência que nós vamos acabar até deixando de perceber ou de destacar apenas um ou outro aspecto que a pessoa tem, o seu impedimento mais específico, e passarmos a vê-la como a gente vê as demais pessoas, como um todo, né, como um conjunto. Então, eu acho que esta falta de experiência, inclusive dos departamentos, dos setores de recursos humanos das empresas, muitas vezes, ainda que não haja uma intenção explícita, faz com que sejam colocadas barreiras que acabam por impedir que as pessoas sejam contratadas. Uma outra coisa, Cid, que eu acho que é sempre importante destacar também, é que nós temos que, eu já mencionei isso antes, nós temos que oferecer condições de trabalho adequadas para as pessoas com deficiência. Aliás, esses princípios, que são os princípios da ergonomia, postulam que o posto de trabalho tem que ser adaptado às características de cada trabalhador e não o contrário, vale para todo e qualquer trabalhador e, obviamente, também para as pessoas com deficiência. Então, as empresas têm que identificar eventuais barreiras existentes. Barreiras que não são apenas barreiras físicas, arquitetônicas, mas que podem envolver máquinas, equipamentos, a forma de organização do trabalho, a comunicação e, sobretudo, as barreiras atitudinais, as que estão por trás dessas atitudes preconceituosas. Então, identificar e eliminar essas barreiras também é uma obrigação legal. Isso está na nossa legislação, está na Lei Brasileira de Inclusão, está colocado na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e, como sabemos, no nosso país tem o status de emenda constitucional. Põe no ar. Clica aí. O César Eduardo Romão fez a seguinte pergunta, que tem muito a ver com o que você falou. Você, como fiscal, além das questões trabalhistas em si, vocês também fiscalizam essas questões de acessibilidade, assédio moral, a falta de adequação do local de trabalho, dos equipamentos e outros atos que possam ser considerados discriminatórios?
Sim, fiscalizamos. Se me perguntarem de forma satisfatória e suficiente, eu diria, infelizmente, ainda não. As nossas ações de fiscalização, ao longo desses anos todos, têm se pautado principalmente pela verificação do aspecto quantitativo da obrigação de contratação. Ou seja, nós identificamos quais são as empresas que não cumprem a lei de cotas e as chamamos, né, para serem fiscalizadas e damos os prazos e exigimos que elas contratem as pessoas com deficiência ou reabilitadas. Mas, obviamente, nós também nos preocupamos com as condições de trabalho, com as condições de acessibilidade, e temos recursos legais para fiscalizar essas questões. E a gente tem buscado fazer isso, faz parte das nossas metas, temos que cumprir anualmente, fiscalizar condições de trabalho, fiscalizar condições de acessibilidade. E as questões de assédio moral, de um modo geral, também são objeto da nossa ação, não só da equipe de auditores que cuida do cumprimento da lei de cotas, mas também de outros colegas que tratam dessas questões, né, relacionadas aos preconceitos e aos assédios de um modo geral. Você está familiarizado com o nosso programa, agora lançado este ano, de tecnologia assistiva para servidores municipais. Quer dizer, a Prefeitura de São Paulo, para quem não sabe aí, está nos ouvindo, por sinal, a Aline Moraes está mandando um abraço para você. E queria dizer para a Aline é uma das nossas homenageadas. Aline, precisamos agendar com você uma entrevista também, que você é importante nesse processo. Então, obrigado por estar aqui com a gente. Nós começamos este ano a fornecer para estudantes da rede municipal e servidores públicos municipais tecnologia assistiva no sentido de minimizar, né, o impacto das suas deficiências, né, em termos motores ou em termos do que elas conseguem, de fato, executar e fazer, maximizar suas habilidades. E a gente só consegue fazer isso, de fato, né, óbvio, a questão atitudinal, mas principalmente a questão de adequação do espaço de trabalho dessas pessoas e o fornecimento de tecnologia específica para a demanda individual de cada pessoa. Então, o que nós fizemos? Avaliamos tanto os alunos como os servidores de forma individual e prescrevemos para eles o que eles precisavam para melhor atuar nos seus trabalhos. O que você acha desse tipo de iniciativa? Eu acho que é uma obrigação do poder público, é uma obrigação do Estado, lato sensu. Mas fico muito feliz quando eu vejo que em São Paulo isso está acontecendo, né? Eu acho que, infelizmente, são poucas as iniciativas dos governos municipais nesse sentido, e daí eu achar que é digna dos nossos parabéns e aplausos essa iniciativa, e postando que outras serão tomadas também. Um trabalho muito interessante que vocês também fazem é o da oferta daqueles óculos para leitura para pessoas com deficiência visual nas bibliotecas. Eu acho isso fantástico. E até ouvi dizer que não só as pessoas com deficiência visual, mas mesmo pessoas com baixa escolaridade têm tirado proveito desses óculos que fazem a leitura dos livros. Então, eu acho que são iniciativas muito interessantes. Eu acho que há tecnologia de diferentes tipos que a gente ainda não usa e que deveríamos utilizar, a exemplo desse trabalho bonito que vocês estão fazendo nas escolas do município. Um outro programa nosso que, infelizmente, para ser muito sincero, ele não caminha a contento, tendo em vista as próprias questões que você já levantou, mas é um programa importante que o papel dele existir só já é bastante relevante, e o trabalho nosso de pressão até junto às outras secretarias para que ele se amplie, já é um grande avanço, mas estamos devendo nessa área, que é a questão dos estagiários. Eu sempre achei, Cal, quando eu entrei aqui na secretaria, tinham 12 estagiários, nenhum com deficiência. Eu falei,
vamos mudar isso. A gente ampliou para 19 estagiários e agora falando todos... da sua secretaria, né? Da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Ninguém. Na verdade, tinham 4 funcionários com deficiência só. 4 pessoas com deficiência na secretaria inteira da pessoa com deficiência. E 12 estagiários, nenhum com deficiência. Eu falei, nós vamos mudar esse quadro, o dos servidores aos poucos, mas os estagiários já. Né, à medida que esses que estão aqui forem saindo, né, porque venceu o contrato ou porque não querem mais, nós vamos substituí-los por estagiários com deficiência. Então, hoje nós temos 19 estagiários com deficiência, a gente vê o poder transformador que essa experiência do estágio pode trazer na vida das pessoas, de todo mundo, né, das pessoas com deficiência também. Então, a partir da experiência interna e dessa experiência transformadora interna, o quão transformador isso foi para a nossa gestão e o quão transformador isso foi para a vida desses jovens, nós decidimos ampliar isso para o resto da prefeitura e estimular as outras secretarias a contratarem jovens com deficiência e cumprirem a lei, porque isso não é só uma iniciativa, né, de benemerência, é mais uma lei aí que precisa ser cumprida. Verdade. Onde eu quero chegar? Queria vocês, os fiscais, também fiscalizam essa lei dos estágios ou ela também passa batida para vocês? Não, a gente não tem fiscalizado essa questão do estágio. Tem que achar aí maneiras legais da gente fazer esse tipo de verificação. Mas, sem dúvida nenhuma, essas possibilidades de preparação, né, da pessoa, seja ela jovem ou não, né, em estágios, também se coloca na questão da aprendizagem profissional. E esta, sim, é uma questão que nós temos fiscalizado com bastante zelo, que é a obrigação que as empresas têm de contratarem os aprendizes. E, em particular, nós temos incentivado que sejam contratados aprendizes com deficiência, e isso, recordando, inclusive, a pergunta que você fez anteriormente, das alegações das empresas de não encontrarem pessoas capacitadas. A aprendizagem profissional é uma forma privilegiada de nós fazermos uma boa preparação das pessoas para que, fim da aprendizagem, elas possam ter os seus contratos de trabalho transformados e passarem a ser empregados das empresas com contrato por tempo indeterminado. É sempre importante dizer também que o aprendiz com deficiência não conta para a cota de pessoas com deficiência. As cotas são distintas, não se confundem, e uma pessoa não pode cumprir as duas simultaneamente. Mas, colocada esta ressalva, né, também acho importante dizer que, quando a empresa tem interesse em contratar aprendizes com deficiência e nos solicita um prazo maior para o cumprimento da lei de cotas, nós podemos, desde que assinemos um termo de compromisso, adiar a cobrança do preenchimento das vagas da cota de pessoas com deficiência em igual número ao de aprendizes com deficiência que essa empresa tem, enquanto durar a aprendizagem. Fim da aprendizagem, a empresa, obviamente, é obrigada a preencher essas vagas da cota de pessoas com deficiência cuja cobrança foi adiada, em decorrência do acordo firmado conosco. Olha, um abraço aqui do Felipe Vilarinho, saudades, está com saudades suas. O Sidney Tobias, eu já disse. O Ricardo Heidmann, né, o João Paulo Lima aqui participando, mandando perguntas. Vou colocar novas perguntas aí daqui a pouco de quem está nos assistindo. Eu só quero voltar para o tema do estágio de novo, porque quando, né, pela própria experiência da secretaria, eu disse, a gente lançou um programa voltado às empresas ou voltado à sociedade em geral, ou seja, estimulando as empresas a cumprirem a lei. Por quê? Tendo em vista a dificuldade, né, que se coloca na prática, ela pode ser movida por várias coisas, mas na prática a gente encontra uma dificuldade real, que é da de contratação das pessoas com deficiência, né? Na minha cabeça, o estágio se transformaria na principal porta de entrada de pessoas com deficiência na empresa.
certo? Não só de pessoas com deficiência, você vai pensar na diversidade humana e nas barreiras que essa ampla diversidade ainda encontra, né? O exercício do estágio é um exercício muito, muito produtivo, tanto como eu disse, para o estagiário e muito para a empresa, que aprende sem ter que fazer aqueles investimentos de forma, vamos dizer, mais permanente, como da contratação de uma pessoa. Sim. Certo? Concorda com isso? Concordo e reafirmo, tudo isso que você disse vale também para a aprendizagem profissional. Então, eu acho que investir na contratação de estagiários com deficiência, de aprendizes com deficiência, é uma boa maneira de nós, né, não só cumprirmos a legislação, não só cumprirmos a lei de cotas, mas prepararmos os profissionais para que eles desempenhem da melhor maneira possível, de acordo com os objetivos da empresa, as suas funções. Cal, toda vez que a gente fala, ou se fala, ou a gente ouve em falar, não importa de onde venha, putz, precisamos melhorar a lei de cotas, precisamos aperfeiçoar a lei de cotas. Todo mundo, ou seja, muita gente se arrepia, tendo em vista as iniciativas que existem muitas vezes no Congresso Nacional de esvaziamento da lei de cotas. Mas aí que está, a gente pode tentar mudar a lei de cotas sem esvaziá-la. Nesse sentido, que mudanças você implementaria na lei de cotas? O que você agregaria aos processos que hoje nós conhecemos para aperfeiçoar a lei de cotas, para atualizar, né, o que vem sendo feito, para torná-la mais ágil, mais produtiva, mais eficaz? Cid, é como você disse, eu acho que, obviamente, que nós podemos pensar em melhorias para a lei de cotas, eu acho que questões ligadas à obrigatoriedade da capacitação, uma ênfase maior na questão de melhoria das condições de acessibilidade, são várias questões que a gente poderia pensar. Mas eu faço questão de dizer que, neste momento, eu considero extremamente perigosa qualquer iniciativa de mudança na lei de cotas. Nós, na minha avaliação, infelizmente, não vivemos um momento político que seja favorável à questão dos direitos humanos, de um modo geral, aos direitos de cidadania. E todas as iniciativas que houve até agora, elas buscavam, como você mesmo disse, diminuir a capacidade de exigência de contratação de pessoas com deficiência que está colocada pela lei de cotas. Então, melhor não mexer. Quem sabe, num futuro outro, que a gente possa pensar em melhorar os instrumentos de inclusão, a gente possa pensar também em alteração da lei de cotas. Mas, por hora, melhor não mexer. Deixa como está, que está indo bem. Bom, eu quero voltar nesse tema, mas antes eu quero... Clica aí. Agradecer a presença aí da Silvia Arruda, e que ela fez um comentário importante, né, que talvez os mecanismos aí de inclusão do estagiário com deficiência, do jovem com deficiência, não estejam muito azeitados, e que o CIE, que é hoje um dos grandes agentes desse processo, não esteja devidamente capacitado, treinado, ou seja, executando essa tarefa da forma como deveriam. O CIE, tem algum comentário a fazer sobre isso? Não, o CIE é uma das várias entidades parceiras, né? O CIE tem trabalhado, acho que pode e deve melhorar a sua atuação nessa área, como todos nós podemos e devemos, mas o CIE está envolvido, eles têm, inclusive, uma preocupação particular com essa questão dos aprendizes e dos estagiários com deficiência. Existem várias outras entidades, né? Em relação à questão da aprendizagem, que eu volto a insistir, considero de fundamental importância, o chamado Sistema S, que na verdade não é bem um sistema, né, tem tido também uma postura bastante positiva nessa questão. Mas podemos sim melhorar, devemos melhorar esse processo. Cal, né, nesse processo de aperfeiçoar a lei de cotas sem esvaziá-la, pelo contrário, lhe dando mais ferramentas,
e mais recursos para que ela seja ainda mais efetiva. Como você vê algumas questões, como, por exemplo, você mesmo citou a questão do aprendiz, que em alguns momentos, né, você mesmo participou e aprovou, né, um projeto gestado em Itu, lá pelo SENAC, onde os aprendizes que faziam cursos no SENAC poderiam ser considerados para a lei de cotas durante um período. Você tem questões aí que se colocam, por exemplo, como a atuação de pessoas com deficiência na área esportiva, que é uma questão que praticada por algumas empresas, aceita aqui, não aceita ali, ou seja, acaba gerando uma insegurança jurídica. A questão do trabalho domiciliar, do teletrabalho, que é também outra questão que é vamos dizer, existem limitações na forma como muitos fiscais enxergam esse recurso tão atual hoje mais do que nunca. Como é que você vê essas questões? Bom, você levantou 3 pontos bastante importantes. Primeiro, com relação a Itu, é Senai, não é Senac. Senai, Senai. Que tem um trabalho histórico e muito positivo no desenvolvimento de tecnologias voltadas para a questão da inclusão. Eu vou reafirmar. Nós consideramos que a aprendizagem profissional é uma forma importante de capacitação das pessoas com deficiência para sua posterior inclusão no mercado de trabalho como um trabalhador regular com contrato de trabalho indefinido, por tempo indeterminado, melhor dizendo. Agora, não confundimos as duas cotas, vou dizer com todas as letras, nós não aceitamos o aprendiz como integrante da cota de pessoas com deficiência. Em mais de uma ocasião, inclusive recentemente, houve algumas tentativas de mudança da legislação, colocando que o aprendiz poderia contar também, aprendiz com deficiência, para a cota de pessoas com deficiência. Nós, eu em particular, nos colocamos sempre contra isso. E a razão é muito simples, é que nós tememos que, se isso fosse permitido, talvez grande parte das empresas contratasse apenas aprendizes para o preenchimento da cota. E o que nós queremos não é isso. Nós queremos que as pessoas com deficiência sejam contratadas como qualquer outra pessoa, que possam, inclusive, ter uma perspectiva de plano de carreira, de ascensão profissional, de aprimoramento dentro da própria empresa, o que seria impossível na condição apenas de aprendiz, sem contar que o salário do aprendiz é normalmente bem menor do que o salário pago a um empregado regular. Então, vou dizer de novo, nós não aceitamos o aprendiz para fins de cumprimento da cota. Aproveitando e fazendo um pequeno parênteses, é bom lembrar para aqueles que porventura não sabem que, em se tratando de pessoa com deficiência, para fins de aprendizagem profissional não há limite de idade. A pessoa pode ser contratada em qualquer idade ou com qualquer idade. Da mesma maneira, não há um limite de tempo para a duração da aprendizagem, desde que, obviamente, justificada, tecnicamente justificada, a extensão do curso pode ser maior do que aquela que regularmente acontece de um modo geral. Em relação, você tinha mencionado a questão do aprendiz, a questão do esporte. E a questão do teletrabalho. A gente sempre também busca deixar claro, porque esse é o espírito da legislação, que a lei de cotas não prevê apenas a simples contratação e o consequente direito de percepção de um salário, o que é fundamental, particularmente numa sociedade de consumo como a nossa, a pessoa que não tem uma renda, ela não é considerada um cidadão pleno. Eu acho que hoje o fato das pessoas com deficiência estarem empregadas, terem os seus salários e terem se tornado mais ainda consumidores, isso tem contribuído para mudar a realidade, diminuir o preconceito. Mas mais do que a percepção do salário, o objetivo da lei é a inclusão social. E isso só é possível se a pessoa tiver a possibilidade de conviver com seus colegas de trabalho,
poder ir até os locais onde estão instaladas as empresas, seja uma fábrica, um escritório, não importa que tipo de atividade, as pessoas têm garantido o convívio social com os demais trabalhadores. Além daquilo que eu já mencionei, da sempre necessidade e importância da possibilidade de ascensão profissional, de se fazer uma carreira dentro da empresa. E a pessoa que é contratada para desenvolver uma prática desportiva fora das atividades habituais da empresa não preenche esses pré-requisitos. Então, nesse sentido, nós consideramos que o contrato da pessoa, feito apenas para que ela possa, até pretensamente representando a empresa, desenvolver atividades esportivas, nós não consideramos como sendo capaz de atender aos objetivos e obrigações previstas pela legislação. Obviamente, se tratar de uma instituição ou de uma empresa que tenha como prática a atividade desportiva, aí não fará sentido nós sermos contra. Então, se um clube que é voltado para a prática desportiva tiver times e tiver um time de pessoas, uma equipe, né, de pessoas com deficiência ou atletas sem deficiência, também poderão contratar atletas com deficiência. Uma outra questão que nós também não nos opomos, porque nós consideramos que a prática desportiva é uma prática muito importante para o desenvolvimento físico, para o desenvolvimento social, né, desenvolvimento das capacidades da pessoa com deficiência. Então, se a empresa quiser montar uma equipe de atletas com deficiência, pode muito bem fazê-lo, nós não nos opomos, desde que seja garantido que esta mesma pessoa também tenha uma atividade desenvolvida dentro da empresa, de acordo com os objetivos primeiros da empresa e possa lá se desenvolver profissionalmente. Até porque é sempre importante lembrar que a vida útil de um atleta ela é muito mais curta do que a vida útil de um trabalhador de um modo geral. E aí como é que ficaria a situação da pessoa com deficiência? É como de qualquer outro atleta, né, depois de passado alguns anos, ela já tendo que se aposentar daquela atividade. Então, assim, não é simples a questão, mas é muito assim, a nossa proposta tenta ser bem clara e objetiva. Não aceitamos a contratação apenas para a prática desportiva, dissociada das atividades, dos objetivos da empresa, mas tampouco somos contra que busque se harmonizar a prática desportiva com a possibilidade de desenvolvimento de uma carreira profissional dentro da empresa. E o teletrabalho, que agora o mundo... A questão do teletrabalho, né? De novo, é uma questão que a gente tem que analisar cada caso. Nós não somos nem contra nem a favor em princípio. Temos sempre a preocupação de ver se essa medida não está sendo tomada em decorrência de uma atitude meramente discriminatória. Nós sabemos, até porque já analisamos situações em que as empresas, mais uma vez exercendo o preconceito bobo, pouco inteligente, contratam a pessoa com deficiência e a colocam para desenvolver algumas atividades em casa, apenas com o objetivo de não trazer essa pessoa para dentro da empresa, muitas vezes para não ter que investir na melhoria das condições da acessibilidade ou por preconceito primário mesmo. Se pode-se contratar a pessoa com deficiência para atividades feitas à distância, o teletrabalho, o home office, a primeira pergunta que eu faço é: há outros trabalhadores nesta condição? Se a resposta for sim, então, em princípio, não haveria por que discriminar ao contrário da nossa parte, de dizer que pode-se ter o teletrabalho, mas não para a pessoa com deficiência. Então, essa é uma primeira questão. E, volto a dizer, o que a gente busca entender... sim, outra questão que a gente sempre também busca observar é se a empresa pretende contratar todas as pessoas com deficiência, que ela tem a obrigação de contratar, e colocá-las nesse tipo de atividade à distância. Quando a resposta é sim, é mais um alerta que nos é levantado, né, no sentido de perceber ou de entender que muitas vezes se trata de uma atitude preconceituosa. Se, no entanto, ela tem uma parte das pessoas trabalhando dentro da empresa e uma parte trabalhando à distância, isso já favorece a possibilidade de nós aceitarmos esta situação. Então, cada caso é um caso, não é proibido em princípio, mas se nós percebemos que se trata de uma medida fruto de discriminação, a gente obviamente não vai aceitar.
No momento atual, esta tem sido uma saída muito importante para tirar da exposição desnecessária aos riscos os trabalhadores de um modo geral. Eu diria que essa preocupação é particularmente importante para pessoas com deficiência que têm determinados tipos de impedimento. Nós até temos falado, temos escrito a respeito de riscos específicos decorrentes da condição de pessoa com deficiência que precisam ser observados nesses momentos de pandemia, de triste situação que a gente vive atualmente. Bom, você falou várias vezes em nós não entendemos, nós não... mas o que eu ouvi, o que eu já ouvi, é que não existe uma uniformidade na avaliação dos fiscais. Então, tem fiscal que pensa uma coisa, tem fiscal que pensa outra, tem fiscal que na sua cidade permite algumas coisas. Sei lá, você aqui em São Paulo vê a coisa de outra forma, o nosso colega do Rio de Janeiro ou colegas vêm de outra. Então, quando você fala nós, você de fato quer dizer nós ou esse nós também é meio enfraquecido? Como é que funciona isso na prática? Então, eu acho que tem dois fatores que precisam ser considerados. O primeiro é que o auditor fiscal do trabalho, no exercício da sua atividade de fiscalização, ele tem absoluta autonomia para tomar a decisão que julgar correta, desde que, obviamente, baseada no regulamento da inspeção do trabalho, na legislação e nos consensos que nós temos firmado dentre nós. A segunda questão a ser considerada é que, como eu acabei de dizer, me referindo àquelas situações do teletrabalho, da prática desportiva, que são situações em que nós temos que analisar, muitas vezes vai depender da análise subjetiva de cada um, e, portanto, poderemos ter situações em que dois auditores diferentes talvez chegassem a conclusões distintas. Mas eu insisto que nós buscamos construir critérios que sejam únicos, porque nem poderia ser diferente, não é admissível que numa cidade, num estado, se sigam critérios que sejam diferentes de outras cidades, de outros estados. Nós temos uma coordenação nacional do projeto de inclusão, nós temos um fórum permanente de discussão, de troca de opiniões, de todos os coordenadores do projeto, das diferentes unidades da federação, e buscamos ir construindo consensos e, sempre que se torna necessário, nós podemos publicar instruções normativas, e aí o auditor fiscal é obrigado a seguir essas instruções. Especificamente sobre a questão da inclusão, já faz algum tempo que nós publicamos a última instrução normativa, talvez isso sim esteja na hora de nós levantando estas diferentes questões que você destaca, né, que podem ter sido objeto de interpretações diferentes por diferentes colegas auditores, nós, então, atualizarmos as nossas instruções de maneira que esta questão da homogeneidade de conduta seja garantida no país inteiro. Excelente, Cal. Seguinte, a gente está chegando no final. Eu queria, na verdade, uma série de temas. Acho que daria mais 1 hora de bate-papo aqui, mas, infelizmente, não vamos ter esse tempo. Vamos ver se a gente consegue discutir um pouco. A lei de cotas é muito importante, mas não é uma panaceia que serve para tudo e para todos, certo? Quer dizer, as pessoas, de repente, não querem trabalhar em grandes empresas, querem trabalhar em pequenas empresas, ou eles querem empreender, ou eles querem dar aula, ou seja, eles querem... A vida é multifacética e tem... ela é muito mais ampla do que o que a lei de cotas oferece. Como é que você vê esse cenário para a pessoa com deficiência e se você empreenderia ou investiria recursos em alguma outra modalidade de incentivo, alguma outra política propositiva de incentivo a algum outro tipo de inclusão laboral, de renda para a pessoa com deficiência? Eu acho que nós poderíamos pensar em políticas públicas voltadas para o estímulo a essas atividades de empreendedorismo, de contratação por pequenas empresas, mesmo aquelas com menos de 100 empregados.
Eu tenho sempre me colocado, eu sou muito aberto a ouvir opiniões eventualmente divergentes das minhas e não tenho nenhum prurido em mudar de opinião quando eu percebo que as minhas ideias antigas eram equivocadas. Mas, de um modo geral, tenho me colocado contra propostas que colocam a concessão de incentivos fiscais para as empresas com 100 ou mais empregados contratarem as pessoas com deficiência, ou seja, essas que já são obrigadas pela lei de cotas a contratá-las. Eu acho que isso é uma obrigação legal, faz parte das obrigações, do caráter social que o capital tem que ter no nosso país, conforme estabelecido no artigo 5º da nossa Constituição Federal, mas não acho, então, quer dizer, eu acho que seria equivocado, até em termos de princípio, dar incentivo fiscal, pagar para essas empresas cumprirem com essa obrigação legal, essa obrigação social. Essas outras situações, para além daquelas situações em que a empresa já é obrigada pela lei de cotas a contratá-las. Você mencionou que nós tenhamos as universidades preocupadas com o desenvolvimento de tecnologias assistivas, para permitir que seja mais fácil para essas pessoas desenvolverem outras atividades que tiverem interesse. E uma outra questão, já que o nosso tempo está acabando, que eu não queria deixar de passar sem mencionar, é a questão da mobilidade urbana, que é de grande responsabilidade dos gestores municipais. Sei das várias iniciativas que têm sido feitas aqui no município de São Paulo, inclusive em relação às calçadas, mas acho que a gente ainda está muito aquém de ter resolvido aqueles fatores dificultadores para que as pessoas com deficiência possam sair de casa, irem para seus locais de trabalho, seja um local fixo, seja para desenvolver atividades em diferentes locais. Então, eu acho que a questão da acessibilidade urbana é uma questão que nós precisamos olhar com muito carinho e vai muito ao encontro desta preocupação mais ampla de criarmos condições melhores para que as pessoas com deficiência, possam desenvolver suas atividades, seja numa grande empresa, seja em outras tantas possibilidades. Olha, o nosso tempo acabou. Você acha que você gostaria de ter discutido algo que nós não falamos, só para a gente deixar aqui marcado, registrado para uma próxima ocasião? Eu acho, assim, como você mesmo disse, o assunto é muito vasto, apaixonante, multifacetado, a gente poderia conversar horas e horas. Mas talvez a gente devesse ter falado um pouco mais a respeito do momento atual que a gente vive, da questão da pandemia. Então, vamos aproveitar esse final. Com deficiência. Vamos falar um pouco sobre isso, a gente estende um pouco. Aqui eu acabei, esse tema é tão interessante para a pessoa com deficiência que eu acabei focando nele só. O que você gostaria de analisar com relação a essa pandemia? Bom, o Ministério Público do Trabalho e nós, conjuntamente, temos nos manifestado e resgatando o que, inclusive, está na Lei Brasileira de Inclusão, as pessoas com deficiência em situações de calamidade como essa que a gente vive, elas têm que ser tratadas de maneira muito especial, de uma certa forma, de uma maneira mais privilegiada. Isso não significa, no entanto, que, no que se refere ao desenvolvimento das suas atividades de trabalho, elas tenham que ser todas retiradas do trabalho. O ideal seria, obviamente, que nenhum trabalhador precisasse sair de casa para ir trabalhar. Mas nós temos aquelas atividades que são essenciais e que precisam continuar existindo. Mas, nestas situações, o que a gente tem colocado é que, se for possível, o trabalhador com deficiência, mas, em particular, aqueles que têm um risco maior decorrente dos impedimentos que apresentam, e eu queria citar alguns exemplos. Por exemplo, uma pessoa cega, ela vai ter mais dificuldade em evitar o contato com eventuais superfícies que possam ser vetores de contaminação do vírus. Pessoas com deficiência auditiva, pessoas que se comunicam fazendo leitura labial, terão essa capacidade de comunicação prejudicada na medida em que as pessoas estiverem usando máscaras. E, de um modo geral, as informações têm que ser sempre feitas de maneira acessível para cegos, surdos, pessoas com deficiência intelectual,
muitas vezes não entendem. É um outro grupo também que, em decorrência das suas características, poderão ter dificuldades maiores de entendimento. Deficiências físicas que exigirem o uso de equipamentos, como, por exemplo, uma cadeira de rodas, um andador, ou nas deficiências visuais, uma bengala, também tem que se ter um cuidado especial com esses equipamentos. Pessoas com transtorno mental, com deficiência mental, né, em situações de estresse, elas poderão ter o seu estado, as suas condições de saúde prejudicadas. Então, se faz necessário que elas sejam afastadas desses eventuais locais estressantes da sua atividade de trabalho. Aliás, eu tenho recebido algumas queixas, principalmente de trabalhadores de hospitais, inclusive hospitais municipais, com transtorno mental ou com deficiência visual, que se dizem obrigados a continuarem trabalhando como sempre trabalharam e que não lhes foi oferecida nenhuma outra possibilidade. Podemos até conversar depois a respeito disso. Mas, de um modo geral, a preocupação é essa. Temos que olhar com especial atenção os trabalhadores com deficiência para evitar que eles sejam expostos desnecessariamente e acima da média a riscos de contaminação. Bom, como a gente já sabe, essa conversa podia durar mais uma hora, podia explorar qualquer um dos temas que a gente já falou um pouco mais. Felizmente, nosso tempo é esse de uma hora, e talvez, eu acho que nosso bate-papo trouxe uma série de novos questionamentos que a gente pode explorar de outras formas. Vamos pensar aí como a gente aproveita essa iniciativa para, eventualmente, ampliar a nossa ação em alguma dessas frentes, ou a nossa discussão teórica sobre isso. E vamos ver se a gente encontra caminhos para fazer isso de uma forma a chegar às pessoas que precisam receber esse tipo de informação. Palavras finais, Dr. Cal. Bom, parabéns mais uma vez. São 15 anos muito importantes para a vida de São Paulo, para a vida do nosso estado, para a vida do nosso país. Eu acho que a existência e as atividades desenvolvidas pela Secretaria são de grande importância. E não tenho dúvidas de que a gente vai fazer uma grande festa, sim, para celebrar os 15 anos. Em algum momento, a pandemia vai acabar, né? A gente ainda vai viver dias complicados, mas não tenho dúvida que vamos superar tudo isso. E vamos, sim, fazer uma grande festa em conjunto. Da mesma maneira que a gente tradicionalmente celebra o aniversário da Lei de Cotas no dia 24 de julho, quero crer que este ano não teremos condições de fazer o aniversário no dia 24, mas não deixaremos de celebrá-la uma data futura, desde que a gente tenha condições para fazer isso. E, por fim, Cid, sempre dizer que a Lei de Cotas continua existindo, a obrigação de contratar pessoas com deficiência continua valendo, não é por conta da pandemia que essa obrigação deixou de existir, e nós, mesmo à distância, temos verificado as empresas que têm, eventualmente, demitido os trabalhadores com deficiência e tomaremos as providências devidas para que isso não passe de maneira impune. Parabéns pelos 15 anos, parabéns pelo seu trabalho à frente da Secretaria. Bom, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que estão aqui com a gente, Silvia Arruda, Aline, Carol, Débora e tantos outros que estão... alguns têm estado com a gente praticamente todos os dias, nós estamos aqui todos os dias, né, a meio-dia, idealmente. E amanhã nós entrevistaremos o nosso querido amigo Billy Saga, o eterno Billy Saga aí do Movimento Superação. Então pode ser interessante também. Cal, meu amigo Cal, parabéns, eu sou seu fã, você sabe disso. Respeito muito sua atuação, sua sensatez, né, sua forma lúcida e tranquila de falar de coisas tão importantes. Então, vai aqui o meu abraço e minha admiração a você pelo seu trabalho. Obrigado. Recíproco, um abraço. Adriano, o nosso grande intérprete, Adriano, que tem nos acompanhado, um excelente intérprete. Muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho e obrigado por mais essa. Pessoal, é isso aí, muito obrigado e até amanhã.